Boa noite, gente. Eu estou gravando esse vídeo aqui em resposta ao tema proposto pelo professor e como uma participação no fórum. E antes de começar propriamente a dissertar sobre o assunto, eu queria só fazer uma observação. O texto que o professor colocou no fórum, ele já meio que elenca as principais características que justificam o estudo do latim. Então, nessa postagem que eu vou fazer, nesse vídeo que eu vou gravar, algumas vezes eu vou estar me tornando um pouco repetitivo, mas eu queria que o pessoal entendesse que não é... É porque não tem como fugir muito, não tem como se distanciar muito, porque as principais características estão ali naquele texto, tá? Então eu queria que o pessoal tivesse essa consciência e entendesse, tá? Acho que a primeira coisa que eu posso falar em relação ao tema que o professor propôs e que seria uma característica para justificar o estudo do latim, é a seguinte: todo mundo, eu acho que eu não sou o único, acho que todo mundo tem essa impressão, pelo menos a gente cresce com essa ideia de que o presente ele é uma evolução do passado, de que a gente caminha de algo errado em direção a algo certo. E não é bem assim. Quando a gente começa a estudar o latim, você percebe que no passado o latim ele funcionava de uma forma diferente, não necessariamente errada, muito pelo contrário. Ele simplesmente respondia a uma outra estrutura. Isso já é por si só uma quebra de um paradigma. Então é você acha que no passado existia o errado e com o tempo foi se aperfeiçoando até chegar no certo, no modelo certo. Isso não é verdade. Até no próprio material que foi disponibilizado para a gente, na nossa apostila, no nosso caderno doutrinário, não sei como é que o pessoal chama, o capítulo 2 está lá. Ele cita o exemplo da rosa, da palavra rosa. A palavra rosa em português, ela pode funcionar como sujeito. A rosa é bonita. O que é bonita? Ou quem é bonita? A rosa. Sujeito. Ela pode também funcionar como adjetivo. A parede é rosa. A parede não é rosa, a parede é verde, mas vamos supor que ela fosse rosa. A parede é rosa. Está qualificando a parede. Está falando que a parede é rosa. Funcionaria como um adjetivo. Como é que o outro exemplo? A menina gosta de rosa. Vamos supor. Eu nem sei se é esse o exemplo que está lá na apostila, mas vamos supor. A menina gosta de rosa. Quem gosta, gosta. De algo ou de alguém. Termo preposicionado. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Então, olha só. O mesmo termo em português, rosa, ele funciona tanto como sujeito, tanto como objeto indireto, tanto quanto adjetivo. Aí a gente estudando o latim, a gente descobre que lá atrás, também existiam essas situações de objeto direto, de sujeito, de adjetivo, mas não dessa maneira. Você tinha tinha o termo, mantinha o radical da palavra e eram acrescionadas desinências a esse termo. E a partir dessas desinências você utilizava a palavra para cada situação sintática. Isso está certo? Está errado? Tá certo. Simplesmente não tá nem certo nem errado, mas simplesmente respondia a um outro modelo, diferente do que existe hoje. Era diferente. E isso eu acho importante de salientar porque é a quebra de um paradigma. Isso é muito importante. Você ter bem claro isso em mente funcionava de uma outra forma, nem certa nem errada, só diferente. Uma outra característica que eu acho até que tem muito a ver com essa que eu acabei de citar, e é até uma sugestão, o estudo do latim, ele devia correr em paralelo com o estudo de Roma, por exemplo, com o estudo da história daqueles povos, daquelas sociedades que utilizavam o latim como língua oficial.
você fazendo esse estudo em paralelo, você vai perceber que ao mesmo tempo que muita coisa mudou, muita coisa sofreu influência, ou das regiões para onde o latim se expandiu, ou por conta do contexto que a língua encontrou em determinado local, muita coisa se modificou, mas muita coisa também permanece exatamente igual. E isso é fantástico de perceber. Isso tem muito a ver com a primeira importância que eu citei, e que tem muito a ver com a que eu vou citar agora, que para mim é a principal de todas elas. O simples fato de existir isso já justificaria o estudo do latim. Todo mundo, quando entra lá no ensino fundamental, pelo menos aconteceu comigo, não sei se é com todo, estou generalizando, não sei se é com todo mundo. A gente entra lá no ensino fundamental e começa a estudar português. A primeira meia hora de aula de português é uma maravilha, uma delícia. Você entende tudo, é tudo uma maravilha, você se sente a pessoa mais inteligente do mundo, o próprio professor Pasquale. A segunda meia hora de aula, Deus me livre, cara, Deus me livre. Pelo simples motivo que na primeira meia hora de aula, na primeira metade da aula, o professor explicava a matéria e você tinha compreensão sobre aquilo. Quando chegava na metade da aula, ele interrompia, falou: olha, gente, isso que eu ensinei para vocês é dessa forma, porém, tem algumas exceções. Putz, quando o professor falava que ele acabava de explicar a matéria e dizia, botava um ponto e vírgula, falava: gente, vocês estudaram, vocês aprenderam até aqui o que eu ensinei, mas, porém, todavia, tem algumas exceções. Essa matéria ela vai tem algumas coisas que são irregulares, e que ela começava a enumerar as exceções, e você via que aquelas exceções eram quase a regra de tantas exceções que eram. Aí você ficava desesperado. Quantas vezes eu já não desejei que um raio caísse na cabeça da Dona Clara? Dona Clara foi minha professora na 8ª série no ensino médio. Ela que não me escute falando isso. Mas é terrível. E quando a gente aprende isso na escola, fala: olha, a matéria é essa, a regra é essa, porém existem algumas exceções. Ninguém explica a exceção. A exceção é exceção porque é exceção. E quando você começa a estudar o latim e percebe que essa irregularidade, essas exceções, elas na verdade não são muito irregulares e também não podem ser consideradas muito exceções, você percebe, você descobre qual que a que está respondendo essa irregularidade, a que está respondendo essa exceção. Isso é fantástico. Isso é fantástico. É como se fosse eu posso até fazer uma correspondência com a matemática. Hoje eu acho que o Enem não cobra mais dessa forma, mas antigamente, quando a gente chegava para fazer os vestibulares, você tinha que vir com fórmula gravada na cabeça, você tinha que decorar a fórmula B ao quadrado, como é que B ao quadrado menos, mais ou menos, raiz de delta, sei lá como é que era a equação de segundo grau, você tinha que vir com isso decorado na cabeça. Vou até citar um exemplo. Quantos cálculos de logaritmo eu fiz sem sequer saber o que um logaritmo calcula. Eu até hoje, eu tenho 37 anos de idade, não tenho a menor ideia o que um logaritmo calcula. Então, eu fiz essa correspondência com as exceções. Pô, é exceção porque é exceção. Não, peraí, pô, não é porque é porque tem um motivo, tem uma razão, tem uma justificativa. Quando você começa a estudar o latim, você percebe, você descobre, você toma conhecimento da razão pela qual surgiu aquela exceção. A razão pela qual aquele determinado exemplo, aquela determinada circunstância não vai responder à regra, vai responder a uma outra teoria, a uma outra explicação. Isso é fantástico. Isso, para mim, já seria razão suficiente para justificar o ensino do latim, não só nas universidades, mas como também no ensino médio, dentro
da cadeira de português ou numa matéria específica de latim. Isso para mim é fantástico. Isso tem que existir. Isso tem que existir. A gente tem que ter conhecimento disso para não chegar agora. E eu só descobri isso dentro de uma graduação em letras. Isso não pode. Isso tinha que ter sido discutido lá atrás. Esse conhecimento tinha que ter sido passado para a gente lá atrás. Uma outra coisa que eu posso estar falando também é o seguinte: a gente ouve muito falar que o latim é uma língua morta, o latim é uma língua morta, e de tanto ouvir você acaba repetindo também, o latim é uma língua morta. Mas não é bem dessa maneira. Ele é uma língua morta porque ele não é tido como língua oficial por nenhuma nação. Mas daí a dizer que ele é uma língua morta, o latim está no nosso dia a dia. Ele não está só. Tem muita gente que pensa que o latim está só em bula de remédio ou em doutrina de direito. Não está, terminação de direito. Ou então para dar nome a termos biológicos. Não está, não é só isso. Você vê expressões no nosso dia a dia que a gente usa de maneira rotineira. Álibi, currículo vitae. Nossa, quantas expressões. Sui generis. Sui generis me veio na cabeça porque no trabalho a gente estava discutindo. Eu estava tendo uma conversa completamente amistosa e um colega, de repente, no meio a gente fazendo palhaçada na sala, e ele usou essa expressão sui generis. E até a Aedes aegypti. Eu nem sabia que o nome do mosquito era latim, até o Aedes aegypti. Então, a gente precisa ter conhecimento dessas coisas, porque na hora que surgir uma dúvida, de qualquer pessoa, na hora que alguém tiver uma dúvida, o profissional a quem essa pessoa vai procurar para sanar essa dúvida vai ser vai ser o professor de letras. Ele, o professor de letras, o especialista em línguas, é que vai ser a pessoa responsável por sanar essas dúvidas, a pessoa a quem cabe o conhecimento desse conteúdo. Um agricultor não tem que saber sobre as declinações do latim. Quem tem que saber somos nós. Tá? É inerente à nossa profissão. Então isso é extremamente importante. Eu acho que eu elenquei as principais características, as principais justificativas para o estudo do latim aqui. Eu sei que o assunto não é muito maior do que isso, poderia me aprofundar muito mais, mas eu estou vendo o reloginho ali, já tem 13 minutos o vídeo. Então, eu espero que eu tenha contribuído para o diálogo, e é isso. Boa noite, viu, gente? Vamos lá, opa, cadê o botão?